Acho que ele está ainda iniciando a gravação. Pronto. Vocês devem ter recebido uma mensagem aí que está gravando. Então, olha só. Na última aula, né, que foi no YouTube, eu fiz um panorama geral, um monte de códigos, aquela coisa toda lá. Eu não sei se vocês assistiram essa aula, se vocês acompanharam. A ideia agora é o quê? Eu quero que a gente vai revisitar alguns conceitos e eu vou tentar com vocês, né, fazer com que vocês consigam instalar o programa, que vocês testem o programa, para a gente justamente não perder nada, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão. Se vocês observarem, aí, não sei se vocês estão acostumados com o Teams, mas tem um bonequinho com a mãozinha. Primeira vez? Então, tem um bonequinho com uma mãozinha. Se você quiser falar, aí você clica nesse levantar a mão. Aí ele vai permitir, então eu vou entender que você quer falar, e aí eu chamo, né, vocês. Tentem manter o microfone fechado, né, enquanto não estiver falando. E aí, quando você quiser falar, levanta a mãozinha, eu libero, aí eu chamo vocês e vocês falam, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é instalar o R. Então, o que é o R? Né? Na última aula eu já até falei mais ou menos com vocês. O R é um software, né? Uma linguagem de programação, que tem um software por trás, que nos permite fazer algumas contas, né? Desde contas simples até contas super complexas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vocês vão seguir mais ou menos passo a passo o que eu indicar para vocês. Então, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão. Então, primeira coisa, vocês vão pegar algum browser de vocês aí, por exemplo, aqui eu vou abrir o Firefox, tá? Mas pode ser o Chrome, pode ser o Safari, pode ser qualquer um. Você abre, aí deixa abrir. E outra coisa importante, se por acaso vocês não estiverem enxergando alguma coisa, me avisem, tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. E vou colocar também aqui no chat para vocês, tá? O chat é um balãozinho, né? Que, se vocês estão vendo a minha tela, ó, esse balãozinho aqui mostra a conversa, vocês têm acesso ao chat. Se quiser levantar a mão, levanta a mão aqui, tá? É só apertar aqui, ó, levantar a mão. Então, eu vou colocar no chat aqui para vocês uma mensagem que é o endereço de onde a gente vai baixar esse R. Então, rproject.org. Entrem nesse endereço. r-project, ou project, né, em inglês, .org. Aí, vocês vão entrar lá. E aí vocês vão ver isso aqui. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar aqui, ó, Download R. E clica nesse botãozinho. Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Cláudia? Eu estou totalmente perdida aqui, nem sei o que eu não estou conseguindo acessar nada do seu programa, desse Teams. Eu nunca usei, não estou achando as coisas. Ah, tudo bem. Vamos lá, com calma a gente pega. Você consegue acessar esse balãozinho aqui? Então, eu não tô vendo aqui no meu, James, por isso que eu estou meio que perdida aqui. Eu estou vendo na sua tela, mas na minha não. Ele está dizendo para a gente que só está disponível para membros da equipe, então para nós está desativado. James, não está aparecendo na sua tela, está aparecendo só você. Você estava compartilhando a tela? Agora começou a aparecer a tela aqui. Não, é porque eu tinha voltado para a tela do Teams aqui. Mas então não tem problema, não. Eu vou digitar para vocês. Tá. Mas não se preocupem. Basta vocês fazerem o seguinte, então. Vocês vão digitar lá, assim, ó. Vou aumentar aqui só para ficar mais fácil. Vocês vão digitar lá assim, ó. r-project.org.
Dá para ler? Deu para ler, pessoal? Sim. Então, vocês podem entrar aí. Então, rproject.org. Aí, quando vocês entrarem na página, vocês vão ver isso aqui, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar lá. Deixa eu voltar aqui só para ninguém perder nada. Download R, né? Clica nisso, aí ele vai mostrar esse Serran ou Khan Mirrors, né? E aí vocês vão baixar até Brasil, tá? Quando vocês chegarem aqui em Brasil, aí vocês podem selecionar qualquer um desses endereços vai servir, tá? Mas se vocês quiserem, eu acho que o da USP aqui costuma funcionar mais rápido. Então, esse daqui, ó, University of São Paulo. Então, vocês clicam aqui, e aí vai aparecer, né? Download R, ou R, né? For Linux, for Mac, for Windows. Então, se você tem Linux, você faz o download para o Linux. Se você tem Mac, você faz download para o Mac. Se você tem o Windows, você faz download para o Windows. Então, por exemplo, né, se eu quiser aqui para o Windows, eu vou clicar, né, e vai aparecer, olha, instalar o R pela primeira vez. Então, você clica aqui, ó, Install R for the first time. Você clica aqui e vai aparecer, olha, Download R 4.0.5 for Windows. E aí ele vai dar a opção para você salvar, então, esse arquivo. Eu quero que todos repitam esse processo. Se alguém não conseguir, volta aqui, né, e fala comigo para a gente ver onde é que está dando problema, ok? James, eu ainda estou no segundo ponto. Agora foi que eu abri lá no Google. Agora foi que eu abri lá o nome do segundo. Qual é o próximo passo, hein, que eu não peguei? Tá, você vai fazer o seguinte. Vou voltar aqui. Vamos fazendo um por um de novo, que aí eu acho que fica mais fácil para todo mundo. Todo mundo está na tela, rproject.org? Se alguém não tiver, é só me falar. Aí, vocês vão fazer o seguinte. Download R, tá? Clica aqui. Ok? Todo mundo clicou no download? A Lúcia está com a mão levantada? Pode falar, Lúcia. Então, a dúvida que eu estava tendo, você está tirando agora. Então tá bom. Aí vocês vão fazer o seguinte agora. Aqui vocês vão procurar Brasil, tá? Aí quando vocês encontrarem Brasil, vocês escolham esse daqui, ó, da USP, tá bom? E clica nesse endereço aqui da USP. University of São Paulo, São Paulo, só clicar nesse link. Todo mundo tá lá? Ok. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Alguém aí, todo mundo é Windows ou alguém tem um sistema diferente? Se alguém utilizar Mac ou Linux, me avisa. Senão a gente vai fazer tudo como se fosse para Windows, tá? Acho que a maioria tem Windows, a maioria das pessoas usam Windows, né? Então vocês vão fazer assim, ó. Download R for Windows. Aí clica lá. Aí vocês vão fazer o seguinte. Aqui tem Base, né? E vocês vão clicar aqui, ó. Install R for the first time. O que significa isso? Vai instalar o R pela primeira vez. Aí clica lá. Ok? Em seguida, vocês vão fazer o seguinte. Volta lá e clica aqui, ó. Download R for Windows. Aí vocês clicam aqui e vai aparecer uma janelinha para você salvar o arquivo. Aí é só vocês salvarem num local
que vocês consigam acessar, tá? Daí vocês fazem assim, olha, vocês vão buscar lá onde está o arquivo, tá certo? E vão instalar, tá certo? Então façam isso, vocês vão localizar aqui no meu caso, ó, por exemplo, eu vou mandar salvar, só que o meu aqui é Mac, né? Então, mas eu vou mostrar para vocês, simplesmente vocês vão procurar lá em meus documentos ou downloads, onde o Windows geralmente salva, e vocês vão, então, dar 2 cliques, né? No arquivo. Aqui, ó, ele salvou como R-4.0.5-win.exe, né, de executável. Clicam 2 vezes no arquivo e aí ele vai trazer para vocês instalarem. É só seguir passo a passo e instalar. Se alguém tiver dificuldade, me fala. Quando vocês terminarem, aí pode ligar o microfone e falar assim, professor, já consegui instalar. Ou então, professor, tive problemas. Georgiana Paiva. Minha família tem Paiva. Uma família lá do Ceará. Verdade, sou cearense. Você é cearense? Boa noite. Minha família é tudo do Ceará. Meu pai é do Ceará, minha mãe é do Ceará. Minha Santa mulher é do Quitéria, Ceará. Ceará. Meu pai nasceu no Crateús e minha mãe nasceu em Ipu. Hoje é aniversário da nossa capital, Fortaleza. Hoje é aniversário de Fortaleza? Olha Sim. só, vou falar aqui para minha mulher que ela nasceu em Fortaleza. 13 de abril. Que bom, bom saber. Mas eu sou de Santa Quitéria, Ceará. Quem vai para Crateús passa por aqui. Já passei já em Santa Quitéria. Já fui em muitas cidades aí no Ceará, Canindé, Santa Quitéria, Quixeramobim, Quixadá, Fortaleza, Moitas, Icaraí, que mais? Russas, Juazeiro, Crateús, Ipu, Sobral, enfim, já perdi as contas das cidades que eu já fui aí, são tantas. 184. Vocês conseguiram, pessoal, fazer a instalação? Para ele, tá esquentando alguma coisa? Sobreviveu? Mataram o animal? Não, só peixe. Só peixe. É bem deserto ainda, só peixe. É bem deserto ainda, né? Vou ativar o mudo aqui. Pegar muito peixe, pegar? Então, todo mundo conseguiu fazer a instalação ou ainda estão fazendo? Cláudia? Conseguiu fazer? Está terminando ainda, James. Está terminando. Tá bom. James, eu não entendi. Eu cheguei um pouquinho atrasado, não entendi como é que é para instalar. Então, quem chegou atrasado, não precisa se preocupar, não. Acompanha a aula, tá? E aí depois eu vou subir no YouTube, e aí vocês vão poder ver novamente como é que faz essa instalação, beleza? De qualquer forma, eu vou ensinar vocês também como utilizar o R aqui online. Deixa eu abrir aqui. Enquanto vocês vão implementando aí, se tiver alguma dúvida, eu vou só parar o compartilhamento rapidinho, tá? Então, vão tentando, que eu vou encontrar aqui para vocês uma forma de também usar o R sem precisar fazer o download, tá bom? Professor, hoje é só para instalar ou o senhor também vai ensinar alguns comandos? Oi? Vou ensinar alguns comandos também. Vai ensinar comandos também? Sim. Porque eu já havia instalado o programa. Ah, tá. Então, ótimo.
Beleza. Então, vamos fazer assim, olha, eu preciso de alguns com o programa ativo, né? Para poder me dizer, olha, tá dando certo, não tá dando certo. E, enquanto isso, também a gente pode, vocês podem ir vendo na minha tela o que a gente for ir fazendo, tá? Como eu vou colocar no YouTube, quem chegou atrasado não precisa se preocupar, tá? Agora, o pessoal que chegou no horário, conseguiram instalar ou ainda tá indo, Cláudia? Eu consegui instalar, Josilane. Beleza. Então, eu vou compartilhar a tela novamente. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar lá, né, um íconezinho parecido com esse aqui, ó. O R, né? Esse símbolozinho que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Rodando o mouse, né, o cursor do mouse em cima dele. Aí vocês vão clicar, tá? E vai aparecer uma tela, né? Eu vou fechar aqui e vou abrir de novo só para vocês verem o que aparece. Então, quando vocês clicarem aqui no R, vai aparecer uma tela com informações, né, com essas informações, assim, a versão e algum texto, enfim, que vocês não precisam se preocupar com esse texto, não, tá? Então, eu preciso que vocês me confirmem se conseguiram abrir aí o R. Conseguiu abrir, Cláudia? Se for no Windows, né, você vai em programas, né, ou então clica naquele botãozinho de busca e coloca R, né, ele deve mostrar. Alguém mais além da Cláudia conseguiu instalar? E conseguiu abrir? Qual é o nome do aplicativo, professor? R. Você chegou depois, Thiago? Correto, professor. Eu entrei agora aqui, viu? Tá. Não, aí quem chegou depois, né? Depois eu vou subir no YouTube, aí ver o passo a passo para instalar. Mas o pessoal que entrou na hora, porque senão sempre que entrar um diferente, aí eu vou ter que explicar tudo de novo. Mas quem entrou no início, né? O que eu queria saber se conseguiu fazer a instalação. O meu ainda está instalando, porque a minha internet é lenta, mas pode prosseguir, que depois dá certo. Tá, mas não tem pressa, não. Vamos devagarzinho, vamos fazendo. Alguém mais tentou fazer, conseguiu? No caso aqui, esse clique gel, é? Oi? O site que eu baixo ele aqui, eu vou conseguir instalar aqui. É pelo o site é o seguinte, é r-project.org. r-project.org. Vamos aproveitar, Cláudia. Deixa eu ver um negócio aqui, Cláudia. Ô, James, ele está aqui, não sei aonde salvou. Não aparece para mim. Tá, a gente vai fazer o seguinte. Vê se você consegue compartilhar a sua tela. Vê se tem do lado do botão sair, vê se tem um íconezinho parecido com esse, só que com a setinha para cima. Porque aí o seu caso já serve para ajudar os outros colegas. Setinha. Do lado do botão sair, né? Igual tá aqui. Aí você tem uma setinha, uma caixinha com uma setinha para cima. Vê se aparece para você. Não aparece não, James. Nossa, estou com o microfone aberto, né? Desculpa. Hã? Não tem para mim. Esse programa para mim é muito novo. Do lado do microfone aí, né? Somente tá para cima.
Sim. Cliquei. Isso, aperta nele e compartilha sua tela. Aperto nele. Deu certo? Deu. Nossa, não vê a minha bagunça. Não importa com isso, não. Aí vai o seguinte, vai lá no seu... Vai lá na janela principal sua, do Windows, e vai lá para ver se a gente consegue ver o que você está fazendo. Isso. Baixa Aqui? aí. Diminui isso aí. Diminui como, James? Pode apertar onde você está selecionando aí. Vai lá como se fosse na tela inicial do Windows. Isso que você quer ver? Eu acho que você compartilhou só a tela do Teams. Não compartilhou tudo. Então, peraí, como que eu volto? Pode apertar lá no mesmo lugar. Isso. Apertei. Tá. Aí, quando você for compartilhar, ele vai ter algumas opções. Aí você seleciona uma que é para compartilhar a tela inteira, toda a sua tela. Mas aqui só está aparecendo assim, ó, área de trabalho. Área de trabalho, isso. E agora? Pronto, agora sim. Aí você vai fazer o seguinte, você vai naquele símbolozinho do Windows, lá na esquerda, isso. E aí vamos ver se você tem o R instalado. Tá aí, ó. Tá vendo aí? RX64, clica nele. Parece sim. Pronto, aberto, certo? Tá certo. Ótimo. Então... Vou fechar meu microfone, tá? Para não atrapalhar. Tá, não, pode... Era só para o pessoal saber aonde abrir, tá? Então, você pode já descompartilhar a tela, que eu vou compartilhar a minha para a gente poder fazer aqui as brincadeirinhas, tá? Então, vocês já estão vendo minha tela novamente? Só para descompartilhar, eu clico aqui na setinha e faço o quê? Eu acho que já descompartilhou. Vocês estão vendo a minha? Vocês estão vendo a minha no lugar? Então, né? Não. Volta. Tá não, professor. Oi? Tá a tela dela. Então, peraí. Tem certeza? Não tem nada compartilhado para mim, só tá mostrando as letrinhas da Claudiane. Tá, então vamos lá. Ó. Lá onde você compartilhou a tela, o que está aparecendo aí, Cláudia? Olha, eu voltei lá no seu, né? Mas aqui aparece a tela do R para mim. Vou voltar lá no Team. Volta no na Team. Setinha. Aí tá aqui, incluir áudio do sistema e várias janelas. Tá. Para compartilhar. Então, peraí, tem uma setinha para cima aqui no seu, na área de trabalho. Se eu clicar, será que sai? Saiu, gente? Não precisa clicar, não. Faz o seguinte, isso, vai lá, isso, abre aí na sua reunião, vai no Teams, vai no Teams. Foi. Aí clica no xizinho aí do lado do microfone. Certo. Parar de compartilhar, pronto. Então tá bom. Beleza? Beleza. Então agora eu vou compartilhar a minha com vocês, tá? Então imagino que agora vocês estejam vendo a minha tela, certo? Certo, pessoal? Certo. Beleza. Então, vamos lá. Isso aqui é a tela do R. Se você quiser tirar essas mensagens daqui da tela, é só vocês clicarem Ctrl L, tá? Que vai sumir, vai ficar só essa janelinha em branco aqui. Se por acaso ficar muito pequeno, vocês me avisem imediatamente, tá? Para eu poder aumentar a letra, beleza? Então, qual que é a primeira coisa que eu queria ensinar para vocês, né? Na aula passada, eu mostrei para vocês que o R funciona como uma calculadora. Então, é possível fazer operações bem simples com o R, por exemplo, né? Se eu quero calcular, sei lá, 2 mais 2, tá? Aqui vai dar o resultado 4. Eu, por praxe, costumo dar um espacinho entre os números, mas isso não é obrigatório. Se vocês quiserem, vocês podem simplesmente colocar assim, ó, 2 mais 2, que vai dar a mesma coisa, tá?
É uma coisa de programador, dar um espaço assim, para poder ficar visualmente mais fácil de acompanhar, compreender, tá bom? Beleza, vocês também podem fazer contas de subtrair. Então, se eu fizer 9 menos 7, ele vai dar aqui o resultado 2. Se eu quiser 9 vezes 7, aí vocês aplicam a estrelinha, tá? Então, 9 vezes 7, você coloca lá 63, tá certo? Se eu quiser dividir, a mesma coisa, digamos, 10 dividido por 5. Como é que eu uso? Qual o símbolo de divisão? É essa barrinha aqui, ó. Isso faz a divisão. Então, eu tenho aqui 2, tá certo? Então, todas essas operações, acho que são operações bem simples. Vocês têm alguma dúvida sobre esses tipos de operações aí? Né? É só digitar no teclado, né? Então, digamos, ele vai dar resultados fracionários também? Dá sim. Então, por exemplo, 9 dividido por 2, 4,5. Né? 9 dividido por 5, 1,8. Então, todas as contas ele faz, tá? Normalmente. Então se eu tiver, por exemplo, 1 dividido por 3, né, que é uma dízima periódica, ele vai dar aí uma aproximação com algumas casas decimais. Vejam que ele colocou aqui, ó, 0,3333333, ou seja, ele deu para a gente 7 casas decimais de aproximação, tá certo? Então, alguma dúvida com relação a essas operações, pessoal? Comigo não. É bem simplesinho, né? Então, vocês podem até, se vocês quiserem, anotar, né? Anotar essas operaçõezinhas. Né? Mais e menos é o mesmo que a gente utiliza no teclado. Se for vezes, é o asteriscozinho, né? Que é aquele que fica em cima do 8. Se você der Shift 8, vai aparecer isso aí. Para você utilizar a divisão, então é a barra, tá? Que geralmente fica ali do lado do Shift, tá? Eu vou voltar aqui, às vezes aparece um barulhinho, vocês estão vendo aqui, alguém que está querendo entrar. Então, eu vou admitir a pessoa, ela entra e a gente continua. Ótimo. Existe algum outro tipo de operação que vocês imaginam logo de cara e que ainda eu não falei nesse caso aí? Eu quero que vocês participem, tá? Podem falar. Assim, professor, faltou. Tem uma operação que eu queria saber, sei lá. Qual é o tipo de operação que faltou aí, pessoal? Na visão de vocês. Potência, raiz. Potência, raiz, né? Então, exatamente. Então, vamos lá. Se eu quero, por exemplo, calcular 2 ao quadrado, como é que eu calculo 2 ao quadrado? Vocês vão fazer o seguinte. Para o símbolo de potência, né? Deixa eu voltar aqui que tem gente querendo entrar. O símbolo de potência vai ser o acento circunflexo. Então, 2, se eu coloco aqui, ó, acento circunflexo 2, isso significa 2 ao quadrado. Se você der Enter, ele vai mostrar 4. Né? Se eu quero 3 ao quadrado, mesma coisa, 3 ao quadrado, ele me dá 9. Se eu quero, sei lá, um número maior, 29 ao quadrado, mesma coisa, 841. Como é que eu calculo a raiz? Tem duas formas de calcular a raiz, pessoal. Então, digamos que você tem o seguinte, né? Digamos que eu quero calcular a raiz de 4, né? A gente sabe que a raiz de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4, né? Então, eu posso fazer tanto assim, olha, 4 elevado a 0,5, né? Por quê? O que é a raiz quadrada? É a mesma coisa que elevar a meio. Vocês sabem disso, né? Então, 4 elevado a 0,5 vai dar 2. Qual que é uma outra forma de eu calcular raiz? Eu posso fazer 4 elevado... Aí eu vou colocar aqui entre parênteses 1 dividido por 2. Por quê? Porque 1 dividido por 2 é o mesmo que 0,5. Ele também vai entender, né, que eu estou tirando a raiz. Ou vocês podem utilizar um comando, né, em inglês para calcular a raiz que chama-se squirt, né, que é SQRT. Se você colocar SQRT4, também vai dar 2. Então, 3 maneiras diferentes aí de calcular a raiz. Né? Digamos que você quisesse calcular a raiz cúbica, né, de um número. Então, por exemplo, eu vou calcular a raiz cúbica de 8. Mesma coisa, eu posso fazer o quê? Ó? É isso elevado a 1/3. E ele me dá 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8.
Então, lembrem-se que a raiz, basicamente, é o quê? A operação ao contrário da potência. Se eu elevo a 3, aliás, se eu quero o quadrado, eu elevo a 2. Se eu quero o cubo, eu elevo a 3. Se eu quero a raiz quadrada, eu elevo a meio. Se eu quero a raiz cúbica, eu elevo a 1/3, né? E assim vai. Então, se a gente quiser pegar, por exemplo, 1024, que é um número, né, super alto, né? E a gente quer retirar a raiz de 1024. Eu elevo a meio, né? Que dá 32. Por quê? Porque 32 vezes 32 é 1024. Ou seja, 32 ao quadrado é 1024. Quer dizer, são várias formas de calcular a mesma coisa, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Todo mundo conseguiu acompanhar? O tamanho da letra está adequado? Sim. Ótimo. Então, essas são as operações mais básicas do R. Ah, professor, tem outras coisas? Ó, tem umas que são bem intuitivas. Por exemplo, se eu quiser o logaritmo, né? Logaritmo de 10. Log de 10, tá? É uma forma simples de calcular. O log, geralmente, é utilizada a base neperiana, né? Mas se eu quiser um logaritmo em outra base, eu posso colocar aqui, ó, indicar que eu quero a base 2, por exemplo, log 10 na base 2, né? E aí dá um valor diferente, tá certo? Nem todos acredito que mexam com essa questão de logaritmo, porque, enfim, eu não sei se vocês todos são do ensino básico, ou se vocês dão aula no ensino médio, mas no ensino médio é que vai se estudar, né, essa questão de logaritmo, tá certo? Ótimo. Posso apagar aqui para a gente continuar? Tem como repetir só essa última parte de logaritmo, que é 10,2? Tá, vamos lá. Digamos que eu quero calcular um logaritmo, né, de 10, né? Eu vou lá e boto log de 10. Qual que é o logaritmo que ele está calculando aqui? Ele está calculando o logaritmo na base neperiana, né? O que é a base neperiana? É a base exponencial, né, que é aproximadamente 2,71, né? Se eu quiser calcular o logaritmo numa base diferente, eu tenho que indicar para o R. Eu digo, olha, eu quero log de 10, só que eu não quero na base natural, eu quero na base 2. Aí eu indico, vírgula 2, ele calcula na base 2. Se eu quiser calcular o logaritmo na base 3, eu vou lá e digo, olha, eu quero na base 3, ele calcula na base 3, entendeu? E assim por diante. Sempre que você quiser mudar a base, é você botar vírgula e a base, tá? Aí ele calcula diferente, ok? Entendi, obrigada. Beleza. Você pode calcular exponencial também. Ah, eu quero a exponencial de 10. Ele vai lá e calcula, né? Exp, né? Que vai dar um número super alto, né? 22.026,47. O sistema de pontuação de decimal, no inglês, é ponto. No português a gente usa vírgula, né? Mas no exterior, né, principalmente nos países de língua inglesa, utiliza-se ponto no lugar de vírgula, tá? Então, aqui no R a saída sempre vai ser ponto, tá certo? E então, quando eu tenho isso aqui, ó, 3.32 não é 3.000. Diana, eu não quero ser chata, não, mas eu sou uma pessoa muito chata mesmo, sabe? Mas quando eu vejo alguma coisa estranha, eu comento. Não adianta. Kátia, seu áudio está ativo. Então, aqui seria 3,32, tá certo? Beleza, pessoal. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, basta, né, ativar o microfone e falar, né? E quando for uma outra situação que eu tiver fora da tela, eu aviso para vocês levantarem a mão, beleza? Então, vocês vão ver que a gente vai fazer algumas brincadeirinhas aqui. Vai ser bem legal. Então, eu vou limpar de novo a tela e a gente vai ver uma outra coisa agora, que é o seguinte. Digamos que eu queira calcular, aliás, eu queira lidar com um conjunto maior de números, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou ensinar para vocês como que se define um conjunto, tá certo? Então, digamos que eu quero definir um conjunto. Aí eu vou chamar esse conjunto, eu posso dar o nome que eu quiser para esse conjunto, tá? O que vocês vão fazer? Vamos criar um conjunto chamado X, tá certo? E eu vou dizer que esse X, então, é o conjunto. Então, sempre que você quiser se referir a um conjunto, você bota um Czinho e abre parênteses, tá?
E lá dentro, você vai indicar tudo que você quer que faça parte desse conjunto. Por enquanto, vamos trabalhar só com conjuntos numéricos, tá certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? O que acontece? Quando eu faço isso e dou Enter, ele já definiu quem é o X. Se eu quiser saber quem é o X, eu vou lá e, olha, X, Enter. Aí ele já me diz quem é o conjunto, tá? Então, quem quiser fazer essa brincadeira, já tiver instalado, né, define X como sendo C, né, 1, 2, 3, 4, 5, e chama o X, aí ele vai mostrar quem é o X. Aí vamos definir aqui um outro conjunto, eu vou chamar esse conjunto de Y, tá certo? E eu vou chamar ele de C, aí eu vou colocar aqui, sei lá, 4, 7, 2, 9 e 18, digamos. Eu coloquei a mesma quantidade de propósito. Então, se eu chamar o Y aqui, ele vai me mostrar, olha, esse conjunto é o conjunto 4, 7, 2, 9 e 18, tá certo? Então, eu venho e faço o seguinte, olha, eles têm a mesma quantidade de elementos, então, se eu fizer a soma desses dois conjuntos, será que ele me dá a soma de cada elemento? E ele faz exatamente isso. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, X mais Y, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar a soma elemento a elemento. Então, vejam só, 1 mais 4 dá 5, 2 mais 7 dá 9, 3 mais 2 dá 5, 4 mais 9 dá 13 e 5 mais 18 dá 23, não é? Então, isso é uma ferramenta muito legal, porque você consegue fazer, então, digamos, uma operação várias vezes, de uma maneira bem mais simples. Isso vale para subtração? Vale. Se eu fizer x menos y, olha lá, né, eu vou ter esses valores. E se eu quiser fazer y menos x, mesma coisa, eu faço y menos x e obtenho os valores, né, só que com um sinal trocado. E se eu quiser multiplicar, mesma coisa, eu faço x vezes y. Então, eu tenho aqui a multiplicação. E se eu quiser dividir, mesma coisa. Então, vejam só, é uma coisa muito legal que o R tem. Ele faz essas operações, né, ponto a ponto. Agora, se eu tiver um conjuntos de tamanhos diferentes, aí ele não vai fazer, vai dar um erro, né? Então, por exemplo, vamos supor que o Z é igual ao conjunto 2, 9, 15, tá certo? Se eu tentar fazer X mais Z, olha o que vai acontecer. Ele está dizendo, olha, uma mensagem de alerta, né? O objeto X é maior do que o objeto Z. Isso não deveria acontecer. Então, ele dá um aviso para a gente, certo? Então, o R tem também mensagens, né, que nos avisam. Se por acaso uma pessoa não souber inglês, é só pegar isso, levar no Google Tradutor, né, e traduzir para o português. Né, o tradutor funciona bem legal. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida nesse pedaço? Tudo certo? Beleza. E você pode fazer outras operações também. Eu posso fazer, por exemplo, eu quero fazer x vezes 2. Ou seja, eu quero cada elemento de x multiplicado por 2. Ele vai me mostrar, olha. 2, 4, 6, 8, 10. Eu quero tirar a raiz de cada elemento de x. Então, eu faço aquele negócio lá, elevado a 0,5. Ele vai me dar a raiz de cada elemento, né? Eu quero o logaritmo desse bichão todo aí. Eu tiro o log de x. Ele vai me dar o logaritmo de cada elemento. Então, é uma forma muito legal, né, da gente fazer essas continhas, tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Por enquanto. Ótimo. Quer ver uma outra operação que a gente não discutiu e que ninguém levantou? Eu vou limpar aqui, tá? E vou pedir para vocês o seguinte. Agora eu vou compartilhar uma outra... Oi? Alguém falou alguma coisa? Só faltou o fatorial, não foi não? O fatorial depois a gente pode voltar. Faz o seguinte, anota aí, não deixa eu esquecer do fatorial não, tá? O fatorial vai ser importante para a gente. Agora, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou compartilhar uma outra tela agora com vocês. Então, só um instantinho. E aí... Opa! Essa aqui é a tela, uma outra tela agora, tá? Ei, então, professor. Diga.
Tem algum manual desse app com todos esses códigos acessíveis beabá maravilhoso? Tem. Tá? Tá em Depois português? eu passo para vocês. Tá bom? Tá bom. Então, veja só. O que eu vou fazer uma outra brincadeirinha para vocês. Quando vocês vão ensinar divisão para um aluno, por exemplo, digamos que você vai ensinar para ele lá assim, olha, eu quero fazer a divisão, digamos, de... Opa, isso aqui não era o que eu queria. Eu quero fazer a divisão de 12, né, por 5, tá certo? Então, como é que vocês ensinam eles a fazer isso daí? Você vai dizer assim, olha, eu tenho que pegar um número aí mais próximo, né? Aliás, um número cuja multiplicação com 5 dá o mais perto de 12, não é isso? Então, eu venho lá e digo assim, olha, esse número é o 2. Se eu fizer o 2 vezes 5, então eu vou ter 10 e vai sobrar o quanto? Vai me sobrar 2, né? O que é esse número aqui? 2. O que é esse número aí, pessoal? É uma parte do dividendo. É o resto da divisão, não é? Só que se for transformar em decimal, ainda dá para dividir. É o que sobrou, é o resto, não é? A gente poderia continuar essa divisão, não é? E fazer, olha, para obter os decimais, não é isso? Só que o que eu quero é justamente uma coisa diferente. Eu quero que vocês foquem nessa questão do resto. Porque quando a gente quiser simbolizar o 5, né, isso é uma coisa importante em linguagem de programação, por exemplo, é saber quem é o dividendo, quem é o divisor, quem é o resto, tudo isso é importante. Porque se eu quiser, eu posso dizer o seguinte, que eu posso representar o 12 como sendo 2 vezes 5 mais 2. No fim da história, é isso que a gente quer, né? É representar um número como uma expressão matemática, né? Que não necessariamente envolva números decimais, tá certo? Todo mundo conseguiu acompanhar isso aí? Então, o R, ele facilita a nossa vida nesse sentido também, porque aqui, digamos que eu quisesse calcular, sei lá, se eu tivesse uma divisão, né, de um número muito maior, né, sei lá, se eu tivesse uma coisa do tipo assim, olha, eu quero a divisão de 1.248 por 27. Aí fazer essa conta é muito chato, né? Então, vocês imaginem, fazer essa conta aí na mão é um trabalhinho ruim, não é? Então, mas tudo bem. No R, a gente pode fazer isso facilmente de que maneira? Eu venho, tá? Vou pegar só uma outra cor aqui para dizer para vocês. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu vou lá no R e faço assim, olha, 12, símbolozinho de porcentagem, símbolozinho de porcentagem de novo, 5. E ele vai me dar o resultado. Aqui eu teria 1.248, símbolo de porcentagem, 27. E ele vai me dar esse resultado, tá certo? Vocês conseguem enxergar bem a minha letra? Sim. Tá um pouco embananadinho, professor. Oi? Tá um pouco riscado aí, não dá para entender. Riscado como assim? Tem uns rabiscos. No meio? É normal a letra. A letra. Ah, a letra é feia? Não, tô falando que são, assim, tem uns rabiscos, não dá muito para entender não, mas você já É letra de matemática, mulher, a gente se acostuma. É, verdade. Eu vou apagar aqui, tá? Depois a gente vai voltar aqui, mas eu vou então tentar melhorar isso. Vocês vão falando comigo. Vocês mas por que é 2 porcentagens? Não, é só o código, assim, porque como na linguagem de programação, às vezes, existem muitas simbologias, né? Então, a gente basicamente tem que tentar, enfim, usar o que está disponível, né? Então, por exemplo, outros símbolos já foram utilizados para outras coisas, então é só por isso, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui.
Não era para ele estar aparecendo isso aqui mais, não. Ok. Eu vou fazer aqui agora, deixa eu ver por que ele está me enchendo o saco aqui, não me deixa parar isso aqui. Tudo bem, vamos lá. Eu vou compartilhar agora a partir daqui, tá? Então, voltando aqui ao R. Vocês estão vendo minha tela do R? Sim. Então, vamos voltar àqueles probleminhas. Né? Então, eu venho aqui e coloco 12 dividido por 5. O que ele vai me dar? O resto da divisão, que é 2. Tá certo? Eu tinha pensado lá como é que era 1048 dividido por 27, não era isso? Aí ele já me dá aqui, o resto da divisão é 22, tá certo? Ou seja, se eu pegar 27 vezes 20... Aliás, não, aqui é só o resto da divisão. Se eu quiser saber mais ou menos... se eu fizer 1048 dividido por 27, ele vai me dizer o seguinte, que é 38,81. Ou seja, existe um valor aí que eu multiplico. Se eu pegar 27 vezes 38, isso vai me dar um valor perto de 1048, mas não vai dar exatamente, vai me dar 1026. Ou seja, ainda falta 22. Quer dizer, se eu pegar 27 vezes 38 mais 22, aí sim eu vou ter o 1048. Entenderam? Então, isso é uma outra forma legal, de repente, de chegar para os alunos e falarem, olha, qual é a função da divisão, né, do resto da divisão? É representar um número de uma outra forma. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, 12 é o mesmo, né, que 5 vezes 2 mais 2, tá? Se eu fizer 5 vezes 2 mais 2, vai dar 12. E da mesma forma eu estou dizendo, se eu pegar 27 vezes 38 mais 22, vai dar 1048, tá certo? Na matemática, esse processo de dividir e obter o resto da divisão é chamado como algoritmo de Euclides. Ou seja, eu não sei se vocês aprenderam, né, dessa forma, né, o que seria o algoritmo de Euclides, mas o algoritmo de Euclides é isso, você vai dividir pelo número, né, aliás, você vai pegar o número que você quer dividir, né, vai multiplicar ele pelo número mais próximo que me dá um número inteiro próximo dele, e o que sobrar é o resto da divisão, tá? Isso é basicamente o algoritmo de Euclides, tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Vou apagar aqui. Beleza, então a gente já viu algumas operações bem interessantes, né? Agora, digamos que eu tivesse a seguinte situação, eu quero definir um conjunto, tá? E esse conjunto eu quero que ele seja todos os números de 1 até 100, tá certo? Imagina, eu tenho que pegar aqui, ó, x igual a c. Aí colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 100. Isso é prático? Não é, não é? Diz a lenda, vocês conhecem quem é Gauss? Vocês já ouviram falar de Gauss? Não. Só a Costa. Hã? Só a Gal Costa. Só a Gal Costa? Não, Gauss. Gauss é assim, ó. Esse é o nome, Gauss. Esse cara é considerado um dos maiores matemáticos. Por alguns é considerado o maior matemático da história, tá? E eu vou falar para vocês algumas das coisas que ele já fez. Então, diz a lenda o seguinte, quando Gauss, e aqui eu vou compartilhar mais uma vez minha telinha do iPad, tá? Quando vocês enxergarem, vocês me falam, tá? Diz a lenda o seguinte, que Gauss, né, eu vou colocar o nome dele aqui, só para vocês depois quiserem buscar o nome dele, Gauss, tá? Esse é o nome do matemático a qual eu me refiro. Quando ele tinha 7 anos de idade, né, diz a lenda, a professora dele pediu, né, por conta aí de castigo, né, como castigo, pediu que os alunos somassem todos os números de 1 até 100, ou seja, deixa eu colocar aqui, tem gente aqui querendo entrar, ou seja, 1,
mais 2, mais 3, até 100. Tá certo? Como é que vocês fariam essa conta? Pode responder aí para mim. Pessoal, vou indicar alguém para falar. Não é para ter vergonha, pessoal. Como é que vocês fariam essa soma? Esse Gauss, foi aquele que colocou, por exemplo, ficou somando as extremidades? Isso, exatamente. Que é 1 mais 99 dá 100, 2 mais 98 dá 100. Isso Exatamente. até chegar no meio? Isso. Eita, então aprendi alguma coisa. Então você já decifrou, né, como que se resolve esse problema. Né? Aqui é interessante, o Gauss, quando ele tinha por volta de 7 anos de idade, ele descobriu isso. Tá? É um pouco frustrante para as pessoas, falar assim, pô, então o Gauss resolveu isso quando tinha 7 anos de idade? Bom, diz a lenda que sim. Então eu vou colocar aqui, olha, 98 mais 99 mais 100, tá certo? O que Gauss observou, pessoal? Ele observou o seguinte, não tem por que eu fazer essa conta aí de otário, né? O que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou pegar e vou escrever isso aqui ao contrário. Vou fazer assim, olha, 100 mais 98 mais 97 até 3, 2, 1. Vocês concordam que se eu somar a expressão em azul, né, 1 mais 2 mais 3 até 100, ou se eu fizer a soma ao contrário, 100 mais 98 mais 97 até 1, eu vou ter a mesma coisa? Aí tá faltando só 99 no vermelhinho. Eu fiz errado, né? Calma. Deixa eu consertar aqui, eu fiz errado. Aqui tem que ser 100 mais 99 mais 98 e assim por diante. Obrigado. Então, vocês concordam que a soma vai ser a mesma em cima e embaixo? Sim. Então vamos observar o seguinte. Se eu pegar isso aqui, ó, 1 mais 100, quanto é que dá? 101. 101. Se eu pegar 2 mais 99, quanto é que dá? 101. E assim eu vou fazendo, até o último. Se eu pegar 100 mais 1, quanto é que dá? 101. Então, o que Gauss percebeu aí? Que somar todo mundo, né, é a mesma coisa que eu pegar 101, multiplicar por 100 e dividir por 2, porque senão eu estaria somando 2 vezes, não é isso? Faz sentido? Todo mundo entendeu? 101 vezes 100 dividido por 2. Todo mundo capturou, pessoal? Sim ou não? Ô, James, para falar a verdade, não capturei esse pensamento aí. Vamos lá. Se eu somar todo mundo em cima, ou se eu somar todo mundo embaixo, você concorda que dá a mesma coisa, certo? Sim. Beleza. E você entendeu que se eu somar, né, digamos, 1 mais 100 dá 101, 2 mais 99 dá 101, 3 mais 98 dá 101 e assim por diante, certo? Certo. Então, quando eu faço 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98, até 100 mais 1, não é a mesma coisa que se eu estivesse somando a linha de cima com a linha de baixo? Sim. Ou seja, eu estou fazendo a soma de 1 até 100 duas vezes. Correto? Certo, certo. Não é? Ou seja, mas todas essas somas não são 101? Não é a mesma coisa que eu pegar, né, 101 mais 101 mais 101 mais 101 mais 101 100 vezes? Sim. Então é 101 vezes 100. Ah, tá, entendi agora. É? Agora, por que eu divido por 2? Porque senão eu vou ter a soma até 100 e a soma até 100 de novo. Só que eu só quero a soma até 100 uma vez, não é? Então eu divido por 2. Essa foi a sacada dele.
né? E aí o que acontece? Se vocês fizerem, né, essa conta, 101 vezes 100 dividido, 101 vezes 100 dividido por 2, quanto é que vai dar? Vai dar 5.050, tá certo? O que eu vou fazer agora? A gente vai voltar aqui no R e vocês vão ver assim, olha, professor, mas aí no R eu não preciso fazer uso dessa fórmula. Eu posso fazer o quê? Eu posso usar o próprio R diretão, né? Então, eu venho aqui e vou fazer o seguinte, olha, eu digo para o R o seguinte, olha, eu quero todos os números de 1 até 100. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e falo, eu quero 1, 2 pontos, 100. Ele vai definir para mim todos os conjuntos, todos os elementos de 1 até 100. Então, se você clicar no X aqui, ó, ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 100. Certo? O que a gente já sabe? A gente já sabe que o resultado dessa soma tem que dar 5.050, não é isso? Por quê? Porque a gente utilizou a fórmula do Gauss. E aí, só para falar mais curiosidades sobre Gauss para vocês. Gauss, então, foi esse menino que, aos 7 anos de idade, desenvolveu essa fórmula aí. Mas ele não fez só isso. Sabe a lei que vocês conhecem de que todo número pode ser escrito como produto de potências de números primos? Todo mundo lembra desse resultado? Esse é um dos resultados mais importantes da matemática, um dos mais difíceis, né, de demonstrar. E o Gauss, isso foi a tese de doutorado do Gauss quando ele tinha 16 anos. Tá? O Gauss, alguns dos teoremas mais importantes de todas as áreas da matemática é devido a Gauss. Por exemplo, se alguém já ouviu falar na distribuição normal, ela também é conhecida como distribuição gaussiana. Foi Gauss que desenvolveu isso. Tem um teorema, que é um dos teoremas mais importantes da geometria, que chama-se Teorema Egregium de Gauss, que também foi Gauss. O Gauss foi o primeiro matemático a conseguir estimar a órbita de um planeta, né? Então, ele se meteu na física também. E ele ficou rico no mercado financeiro na época, fazendo utilização, né, de operações matemáticas. Então, ele realmente foi um dos maiores matemáticos e um dos maiores cientistas que já passaram na Terra, né? Agora, voltando à nossa pergunta, eu quero essa soma, né, de 1 até 100. Como é que eu faço isso? Tá? Como o X, eu vou ensinar para vocês um comando novo, que é o comando soma. Esse comando, ele faz o quê? Ele soma tudo que tem dentro do conjunto. Então, se eu pegar assim, olha, sum, o que é sum? É soma em inglês. Se eu pegar sum x, ele vai me dar a soma de todos os elementos que estão dentro de x, tá certo? Então, vamos lá, eu vou fazer isso, olha, 5.050. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim, estou entendendo. Então, vejam que é bem mais fácil, né? Agora, digamos que eu tivesse um conjunto bem mais complicado, não, um conjunto bem maior, digamos, y igual a 1 até 9.000, digamos, né? Esse y não vai caber na tela aqui, ó. Tá vendo? Quando eu chamo y, ó o tanto de número que tem. Ele não coube na tela, então eu estou voltando para a gente ver ele do início, ó, de 1 até 9.000, vocês estão vendo? Então, eu poderia fazer, né, a conta da maneira como o Gauss fez lá, né? Somando o primeiro e o último, né? Vezes a quantidade de elementos e dividido por 2. Mas não vamos fazer isso, não. Vamos utilizar o nosso comando. Então, eu chamei esse conjunto de y. Se eu colocar sum y, eu vou ter esse número aí, que é um número bem grande, né? 40.504.500. Essa é a soma dos primeiros 9.000 números, tá certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Por enquanto, não. Então, vamos supor o seguinte. Digamos que você tem a turma de vocês lá, tá? E aí você vai falar assim, olha, eu quero registrar as notas dos meus alunos. Então, eu vou chamar de turma, o conjunto, com as notas dos meus alunos. Então, digamos assim, eu tenho uma prova variando de 0 a 10. Aí eu tenho lá um aluno que tirou 5, eu tenho um aluno que tirou 7,
Aí eu tenho um outro aluno que tirou 4, eu tenho um outro aluno que tirou 2, eu tenho um aluno que tirou 10, eu tenho um aluno que tirou 0, enfim. E eu vou lá e clico, né? Se eu chamar a turma, ele vai me mostrar esse conjunto. 5, 7, 4, 2, 10, 0. Tá certo? Se eu estiver interessado na soma dos meus alunos, nas notas dos meus alunos, eu venho cá e coloco sum turma. E ele me dá 28. Mas vocês vão estar interessados nisso? Na soma das notas? Não. Geralmente a gente está interessado em quê? Na média. Dividir para saber a média. Na média, né? Então, uma das formas de fazer isso seria você fazer a soma da turma, né? E dividir por quanto? Pelo número de alunos, né? A fórmula está errada, está 100. A escrita. Obrigado. Né? Então, eu divido por quanto aqui para saber a média? Quantidade de alunos. Que é? 6. Então, eu tenho aí, ó, que os alunos estão em média com a nota média de 4,66667, não é? Agora, deve ter um jeito mais fácil de saber isso, né? Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, olha, como é que eu descubro o tamanho do meu conjunto? Eu vou lá e coloco length turma. Ele vai me dizer qual que é o tamanho da minha turma, tá? Isso aí é um comando, length, é comprimento em inglês, é tamanho em inglês. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai me dizer, olha, tenho 6 elementos dentro da turma, tá? Uma outra forma de fazer seria utilizar dim turma. O que é o dim? Dim é de dimensão. Ah, não, aqui ele não vai me dar não, porque eu teria que ter outro... Esquece, tá? O dim tem que ter mais de 2 variáveis, desculpa. É o length, tá? Então, se eu colocar length turma, ele vai me dizer o número de elementos que eu tenho dentro daquele conjunto. Só que tem uma forma mais fácil de calcular média. A média é só você colocar média em inglês. Média em inglês é min. Tá? Se eu colocar min turma, ele vai me dar a média direto. 4,66667. Entendido? Qual que seriam outras informações estatísticas interessantes, né? A variância, o desvio padrão. Por exemplo, se eu quiser a variância, eu boto var turma. Ele vai me dar a variância, que é de 12,66667. Se eu quiser o desvio padrão, eu coloco SD turma. E ele vai me dar 3,59026, tá? O SD é o desvio padrão, que no inglês é SD porque é Standard Deviation. Né? Standard Deviation é desvio padrão em inglês. E vocês devem saber que o desvio padrão é a raiz da variância. Então, isso teoricamente poderia ser calculado assim, olha, var turma elevado a 0,5. Tem que dar o mesmo valor, né? 3,559026. Ou sqrt, né, squirt, var turma. O que vocês estão vendo aí? Que é possível fazer uma sequência, né, de comandos usando parêntese, tá? Então, se eu quiser a raiz da variância, eu posso colocar a variância dentro da raiz. Ele vai me dar o mesmo resultado, tá certo, pessoal? Dúvidas até aqui? Sim ou não? O que é esse squirt que eu não entendi? É um comando para calcular a raiz quadrada, tá? Que você pode fazer levando a meio, né? Que é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Então, fica a seu critério. Então, por exemplo, quanto que é a raiz de 4? É 2. SQRT4, 2. Mas eu também posso fazer assim, olha, 4 elevado a 0,5, que também dá 2. Ou 4 elevado a meio, que também dá 2. Tá certo? São formas diferentes de calcular a raiz quadrada. Tranquilo? Tranquilo. Dúvidas até aí, pessoal? Então, o que é que acontece? Esses comandos, né? Vocês vão pegando a prática, né? No início, a gente fica assim, putz, como é que eu vou lembrar desses comandos todos, né? E eu digo assim, olha, vocês vão ver que quando vocês vão usando, vai ficando comum isso na cabeça da gente, tá?
E são comandos que geralmente são utilizados em todas as outras linguagens de programação, sabe? Então, para calcular a soma no Python é a mesma coisa, no Java é a mesma coisa. Então, assim, as linguagens de programação, como quase todas são derivadas aí do inglês, né? Elas se repetem, os comandos se repetem, tá? E é isso. Agora alguém poderia falar assim, pô, professor, mas eu achei tão legal esse negócio aí de definir uma sequência tão rápido, né? Porque eu pego lá e falo assim, olha, eu quero que x seja a sequência, digamos, de 5 até 27, né? E aí eu boto 5, 2 pontos, 27, pronto, eu tenho x, 5, 6, 7, 8, 9, até 27, né? Agora, vocês não têm uma outra pergunta, não, sobre isso aí? Porque até agora a gente só criou sequências de quantas em quantas unidades? De 1 em 1, né? E se eu quisesse uma sequência, por exemplo, de 2 em 2, né? Será que dá para fazer? Então, eu digo para vocês que dá. Então, vamos lá. Vou limpar aqui de novo. Digamos que eu quero o seguinte, eu quero uma sequência que vai de 5 até 200, só que eu quero de 2 em 2. Como é que eu faço? Eu vou lá e faço assim, olha, ao invés de colocar 2 pontos, eu digo, olha, eu quero uma sequência, tá? Eu quero essa sequência de 5 até 200, e eu quero de 2 em 2, tá certo? Então, sec 5 até 200, de 2 em 2. Aí ele vai me gerar essa sequência, olha. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, até 199. Ele não incluiu o 200, por quê? Porque não tem como chegar no 200 somando, né, 2 a cada 2 a partir do 5. Então, ele vai até onde dá. Por exemplo, se eu colocasse até 201, aí ele vai colocar um elemento a mais, ó. Tá vendo? Aí ele incluiu o 201. Todo mundo entendeu? Cadê o Tiago, que estava falando bastante aí? Tiago? Cláudia? Cadê a Cláudia? Cláudia está desde o começo. Oi. Cláudia, se eu quisesse agora uma nova sequência, digamos, y, né? Só que agora eu quero uma sequência que vai de 7 até 1000, aliás, 7 até 1000 não, vamos pegar assim, 7 até 500, de 5 em 5. Como é que eu faço? Nossa, que difícil. De 7 até 500, de 5 em 5. Aí como é que eu faço? Y igual a sequência, 7. aí abre parênteses, 7,500,5. Isso, pronto. Tá? Aí eu venho aqui, ó, na tela, ó, apareceram, né, todos os elementos de 7 até 500, de 5 em 5. Vejam que ele parou no 497, né, que é o último que eu consigo obter, né, de 5 em 5, antes do número 500. Né? O 500 não vai ser um número que possa ser obtido dessa forma. Aí você fala assim, ah, professor, mas dá para fazer isso em frações, ao invés de ser em números inteiros, de frações em frações também? Vamos ver, né? Digamos que eu quero a sequência, eu vou fazer aqui, ó, o Z, eu quero uma sequência de 0 até 1, tá? Mas eu quero de 0.001 a 0001. Será que ele faz? Olha aí, ó. Então vejam só. 0.000, 0.000, 0.001, 0.002, 0.003 e assim por diante. Perceberam? Viu como é legal? Sim ou não? Sim. Queria Agora, ter visto isso daí antes de fazer as provas. Antes de fazer as provas. Quer ver um negócio bem legal? O R permite a gente fazer gráficos. Quer ver um jeito bem legal? Como é que vocês fazem um gráfico, quando vocês vão construir um gráfico? Vamos colocar aqui, vamos mudar a tela aqui, só para vocês verem uma coisa que essa vocês vão adorar. Quer ver, ó?
Eu vou compartilhar a tela com vocês novamente. Lá no iPad. Então, vejam só. Eu tenho aqui com vocês o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, x e y, tá certo? E aí eu vou escolher alguns valores, assim, olha, 0, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 6, né? Aqui eu errei. Opa. Deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. 3, 6. Se eu quiser fazer um gráfico cartesiano disso aqui, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, né? Vocês devem saber que os gráficos cartesianos, a gente pega aqui, ó, faz uma linhazinha aqui, faz uma outra linhazinha aqui, e aí a gente marca, né? 0, 1. Então, eu tenho um ponto bem aqui. 1, 2. Aí eu tenho um outro ponto bem aqui, né? 2, 4. Aí eu tenho um outro ponto bem aqui, né? Isso aqui poderia indicar para mim, né, um formato de um gráfico. Quanto mais pontos eu tiver, mais eu vou saber como que é a minha função, concordam? Então, o que a gente pode fazer no R? Exatamente a mesma coisa. A gente faz assim, olha. Eu venho aqui agora e vou fazer assim, olha. Eu vou usar os mesmos pontos que eu defini lá. Eu vou dizer que x é igual a C, 0, 1, 2, 3. E eu vou dizer que o y é um conjunto C, 1, 2, 4, 6, ok? E aí eu vou dizer o seguinte, eu quero que você faça o plot. O que é plot para o R? Gráfico, é gráfico. Eu quero que você faça um gráfico cartesiano de x por y. E aí ele faz para a gente a figura. Tá vendo aí? Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Então, vamos fazer um negócio mais legal, né? Eu vou limpar aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma sequência bem grande, porque isso é o que o computador faz. Vou pegar aqui, ó, x de uma sequência de 0 até, digamos, 2, de 0.01, aliás, de 0, vamos mudar assim, de 0.1 em 0.1, tá certo? E eu vou dizer que o y é o quadrado da função x. Se isso for verdade, qual que tem que ser o gráfico do y? Pelo que vocês se lembram. Qual que tem que ser o formato do gráfico y? Pessoal? Tu colocou só o conjunto do x. Isso. O y vai ser o x ao quadrado, ou seja, todos os elementos do x elevado ao quadrado. Então, vai ser... E o quadrado de 0 é 0? E 2 é... Vai ter que ser... Pensem na função quadrática, né? O que a função quadrática gera? Que gráfico? Uma reta, uma parábola. Vocês lembram? Eu não. Gera uma parábola, né? Olha só, vou colocar aqui, ó, plot x, y. E ele vai me mostrar que é uma parábola. Tá vendo? Vocês estão vendo aí a sequenciazinha de pontos? Sim. Beleza. Então, só que vejam só, eu vou considerar que são poucos pontos, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o x, a mesma sequência, só que eu vou pegar de 0.01 e 0.01, ou seja, eu vou pegar mais pontos, tá? E aí eu vou fazer o y de novo igual ao x quadrado e pegar o plot deles. Olha aí o que aconteceu. Eu tenho uma outra parábola com mais pontos. Por quê? Porque eu marquei mais pontos no gráfico, tá certo? Vou fazer de novo, vou pegar agora de 0.001 e vou fazer o y igual ao x quadrado e calcular o plot. Então vejam lá, ó, aí virou praticamente uma linha, porque são tantos pontos juntos que ele gerou essa linha, tá certo?
Beleza. Aí vocês falam assim, professor, mas aí eu só estou vendo o lado positivo da parábola, eu quero ver mais. Então, vamos fazer uma brincadeira assim, ó. Eu vou definir, então, o x como sendo uma sequência, tá? De -5 até 5, beleza? De 0,01 em 0,01, beleza? Então, vejam só, olha só como o x é um conjunto grande, vejam só, ó. -5, -4,99, -4,98, e assim vai de 0,01 e 0,1 até o 5. Perceberam? Tá? É um conjunto que tem muitos elementos. Então, digamos que eu quero saber o tamanho desse conjunto. Eu venho lá, length, x. Ele está me dizendo, olha, são 1001 pontos que eu obtive. Tá? Então, tenho 1001 pontos para plotar. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. O y vai ser igual ao x ao quadrado, tá certo? E eu vou fazer o plot, então, desse y. O que vai me dar? Uma parábola. Beleza? Perceberam? Dúvidas aí, pessoal? Não, por enquanto não. Beleza. E se eu quiser saber, digamos, eu coloquei o plot do y, ele me deu lá de qualquer jeito, tá? Se eu colocar só plot y, ele vai me dar a parábola do mesmo jeito. Mas se eu colocar plot x por y, ele vai me mostrar aqui, ó, que está indo de -5 até 5, tá vendo? E a mesma parábola, e os valores aqui, ó. Como o valor máximo é 25, que é 5 ao quadrado, o maior que eu alcanço aqui é 25. Aí você fala assim, professor, muito legal isso, né? Dá para a gente calcular, por exemplo, o gráfico do logaritmo? Né? O logaritmo não vai dar, por quê? Porque não existe logaritmo de número negativo, teria que pegar só números positivos. Professor, então vamos calcular exponencial? Beleza, então vamos lá. Y igual a exponencial de x, tá certo? E vou fazer plot xy. Aí ele me dá o gráfico da exponencial. Estão vendo como é diferente do gráfico da função quadrada? Professor, e se fosse ao cubo? Né? Y igual a x ao cubo. Né? Dá para fazer o plot? Tá aí o plot do x ao cubo. Estão vendo? Ou seja, dessa forma vocês conseguem fazer o gráfico de qualquer coisa. Né? Isso é muito legal. Vamos fazer um gráfico de uma coisa bem doida, professor. Vamos fazer assim, olha, y igual a x elevado a 7 mais exponencial de x, tá certo? Menos seno de x. Será que vai dar um negócio isso aqui? Vamos lá. Plot xy. Olha o gráfico que deu. Tá vendo? Não, professor, agora eu quero só uma função aí periódica. Y igual a cosseno de x. Dá para fazer o gráfico desse negócio aí, professor? Vamos ver. Dá. Beleza? Ou seja, a gente consegue fazer gráfico de qualquer coisa utilizando o R. Dúvidas, pessoal? Tudo certo até aqui? Vamos dar uma pausinha rápida para eu perguntar para vocês o que vocês estão achando desse R, tá? Então, vou pedir para vocês, algumas pessoas falarem aí. No momento a gente está com 12 pessoas, então vamos chamar a Cláudia, que está desde o princípio. Cadê a Cláudia? Oi. O que você está achando aí, Cláudia? É útil esse negócio? É útil, mas é um pouquinho complexo para a gente que é da pedagogia. Ainda a gente está, assim, engatinhando, né, professor? Mas é bem interessante, sim. Como você acha, por exemplo, assim, do que você viu até agora, né? Como é que você acha que você já poderia aproveitar alguma coisa aí do que a gente estudou? Lembrando, claro, que vocês não vão decorar isso tudo de uma vez, tá? Vocês vão pegar, aí vão, enfim, aprendendo os códigos aos poucos, né? Não vai ser uma coisa assim, nossa, sério, eu tenho que decorar tudo isso, professor. Claro que não, assim, de uma vez não, né? Depois eu compartilho alguns códigos com vocês relembrando, tá certo? Então, porque eu vou colocar eu estou gravando essa aula e vou colocar no YouTube, vocês vão poder resgatar tudo, tá? Então, o
que você conseguiu imaginar já, assim, que dá para fazer com isso aí? Olha, eu acho que primeiro eu precisava, eu só aprendo mesmo, professor, praticando. Então, eu preciso praticar primeiro para eu ver como que eu posso utilizar isso no meu dia a dia, assim. Na verdade, eu preciso praticar, porque assim, só vendo, eu fiz algumas anotações aqui, agora eu preciso colocar em prática, para eu ver o que eu consigo fazer. Legal. Então, eu vou pegar a opinião de outras pessoas. A gente está chegando quase a 2 horas de aula, né? O que a gente podia fazer? Eu estou pensando aqui em fazer o seguinte. Aí vocês podem me dar uma ideia. Eu encerrar a aula aqui, né? Colocar os comandos que eu utilizei, todos, né? Num formatinho de texto, né? E eu coloco para vocês lá no WhatsApp. Né? Todos os comandos que a gente utilizou hoje, tá certo? E aí, eu encerro a gravação aqui e a gente vai pegar algum aluno para compartilhar a tela e ensinar para os colegas novamente como é que faz para instalar o R. E aí, durante essa semana, vocês ficam praticando esses comandos que eu ensinei para vocês até agora. Eu tinha colocado mais coisas aqui, mas eu acho que é melhor a gente parar agora para vocês poderem brincar um pouquinho. Eu senti que é melhor parar um pouquinho. O que vocês acham? Eu concordo, professor, porque se for passar muita coisa, a gente acaba se perdendo, né? Isso. Eu acho que tá interessante, eu acho que a gente precisava praticar mesmo, para se apropriar do programa. Beleza. Então tá bom. Só a única coisa chata aqui, que eu acho que vocês não estão com acesso à mensagem, né? Pelo que eu vi, vocês não têm acesso à mensagem. Isso foi a única coisa chata aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no Zap, né, os comandos. Aí eu vou encerrar a gravação aqui. Espera aí. Deixa eu encerrar. James, se você fizer